Salve, galera! Hoje o canal Camisa 4 vai conversar com vocês sobre 6 jogadores que podem ser muito importantes para o futuro da seleção brasileira. Eu quero conversar com vocês rapidamente sobre Ian Couto, Savinho, Vitor Roque, Endrick, Neymar e Estevão, do Palmeiras. Vamos lá. Quero falar sobre eles porque todos estão em alguma espécie de transição, né? Estão chegando em times novos, estão atingindo situações diferenciadas e a gente tem que pensar sobre o que pode acontecer com eles no futuro. O Ian Couto e o Savinho são 2 jogadores que tiveram um grande destaque pelas suas atuações muito boas no Girona, um time pequeno da Espanha, que acabou chegando em 3º lugar no Campeonato Espanhol, se classificou para a Champions League, né, e acabou depois quase que sendo desmontado, né, porque vários jogadores retornaram de empréstimos, né, ou foram vendidos pelo Girona. O Savinho chegou no Manchester City do Guardiola, foi comprado, já virou titular, porque havia algumas contusões no elenco, mas fez belíssimas partidas, né, na sua chegada na Liga Inglesa, e está encantando tanto o Guardiola como a imprensa inglesa, e a gente torce para que ele continue em grande forma para poder também emprestar o seu talento para a seleção brasileira. O Ian Couto é um lateral direito, né, é uma posição que o Brasil tem carência e que precisa aperfeiçoar o seu jogo defensivo. É um lateral muito bom no apoio, brilhante, inclusive no Girona jogou vários jogos como ponta direita, é talentosíssimo e precisa só reforçar o seu sentido de marcação. Foi agora comprado, né, ele era jogador do Manchester City, estava emprestado no Girona e acabou indo parar no Borussia Dortmund. Aliás, eu não tenho certeza se ele foi comprado ou se foi emprestado mais uma vez. Mas ele foi agora para a Liga Alemã. E lá na Alemanha é impossível você jogar se não for um bom marcador. Então eu tenho assim uma grande esperança que o Ian Couto ele aperfeiçoe ainda mais o seu talento, o seu jogo, que evolua no sentido de marcação e possa se tornar um jogador muito útil para a seleção brasileira, né? Porque nós estamos precisando realmente de encontrar um lateral direito que vista a camisa, que ganhe a posição e que ganhe a confiança dos brasileiros. Eu diria para vocês que o Ian Couto nunca fez um jogo ruim na seleção brasileira. Todos os jogos que ele entrou, sejam os amistosos, seja na Copa América mesmo, né, onde ele teve poucas oportunidades, ele não decepcionou. Eu diria que ele não jogou menos que o Danilo em nenhum dos jogos, né? Embora isso não seja muito difícil, porque o Danilo, né, é um jogador que eu respeito muito pela sua história, um jogador que passou por Real Madrid, por Manchester City, pelo Benfica, e hoje na Juventus da Itália é capitão do time, né? Um time de muita tradição, uma torcida muito exigente, o Danilo é muito respeitado. Eu também respeito o Danilo, mas ele vem jogando já há muitos anos como zagueiro e quando joga na seleção como lateral direito não tem desempenhado um bom papel, então a gente precisa muito que surjam outros jogadores de talento e confiáveis. Eu espero que o Ian Couto ganhe essa confiança. Quanto ao Endrick, eu acho que o Endrick ele vai ter que lutar muito para ganhar oportunidades no Real Madrid, né? O ataque titular tem Rodrigo, Mbappé, Vinícius, e tem o Bellingham que chega de trás, mas pode jogar na frente também. E na reserva tem o Brahim Dias, tem o Arda Güler, né, que são jogadores que chegaram antes do Endrick no Real Madrid. E lá no Real Madrid, a gente goste ou não, conta muito a questão da hierarquia, quem está lá há mais tempo. Então o Endrick ele está atrás desses reservas também para entrar. E por isso ele vai precisar aproveitar muito bem os minutos que ele tem. No primeiro jogo que ele teve chance na Espanha, no Campeonato Espanhol, ele entrou e fez gol, né? Talvez na primeira bola que ele pegou, ele fez gol. No segundo jogo, ele entrou num jogo que estava 1-1 contra o Granada, aliás, contra o Las Palmas, né? E criou 2 oportunidades muito claras, muito importantes de gol. Acho que fez mais do que o Mbappé durante o jogo inteiro, embora ele tenha entrado no lugar do Vinícius nesse segundo jogo. Então, o Endrick é um jogador que vai precisar ter paciência e, sobretudo, muita cabeça, muita tranquilidade para aguardar a sua oportunidade, para não se desmotivar nos treinos, para mostrar para o Ancelotti que ele é uma opção real,
né, para o Real Madrid, com o perdão do trocadilho, e as chances dele ter mais oportunidades vai depender muito se ele for realmente um jogador diferenciado quando estiver em campo. Repito, a perspectiva é que ele entre sempre no final dos jogos. Então, quando ele tiver essas chances, tem que entrar e aproveitar, como ele aproveitou contra o Valladolid, e com menos de 5 minutos em campo ele fez um gol. Quanto ao Vitor Roque, na minha opinião, ele não teve as chances merecidas no Barcelona. No começo, quando ele entrou nos jogos, ele fez gols importantes, era um reserva importante, né, para o Xavi, mas aos poucos ele foi perdendo importância. Acabou que agora ele aceitou uma proposta e, embora tivesse convites para jogar em Portugal, em grandes times portugueses, né, como o Sporting e o Porto, ele optou por jogar na Espanha, por ficar dentro da Espanha, e foi contratado pelo Betis. Então a gente espera que lá no Betis o Vitor Roque repita em campo o futebol que ele jogou no Atlético Paranaense, né, onde se mostrou um jogador maduro, decisivo, importante, bom de cabeça, mesmo não tendo grande estatura, bom no corpo, mesmo sendo um jogador também que não é dos maiores, né, dos mais musculosos, mas é um jogador que tem uma vitalidade, um arranque, uma intensidade e sabe jogar. Ele chuta forte com as duas pernas, já disse, é bom cabeceador, e eu acredito, sinceramente, que se ele tivesse jogando em campo, né, ele teria sido convocado pelo Dorival Júnior e talvez ele seja o centroavante que nós precisamos, né, junto com o Endrick, né, vamos ver agora como é que o Pedro vai jogar também na seleção, mas eu ainda boto muita fé e espero que o Vitor Roque jogue mais agora pelo Betis. Quanto ao Neymar, é uma incógnita, né? A gente não sabe em que condições ele vai voltar. É um jogador de 32 anos, pela idade poderia jogar muito ainda, né? O Cristiano Ronaldo está com 39, o Messi com 37, né? Tem jogador jogando com mais de 40 anos aqui no Brasil, como o Nenê, por exemplo, né? E na Europa também tem jogadores, né, com idade mais avançada que o Neymar, jogando em alto nível. Mas ele tem se machucado muito nos últimos tempos, vem de 2 cirurgias, essa última é delicadíssima, né? Cirurgia de ligamento cruzado anterior, tal do LCA, vai fazer 1 ano em outubro que ele não joga, então a gente não sabe em que patamar ele vai voltar, a desenvoltura com que ele vai voltar. A única coisa que me dá assim, uma grande esperança do Neymar voltar a jogar em alto nível é que eu acredito que ele queira jogar uma Copa do Mundo em altíssimo nível. Ele não conseguiu jogar uma Copa do Mundo ainda em alto nível, pelo menos inteira, né? Aqui no Brasil, em 2014, ele teve lampejos, teve jogos em que ele desequilibrou, né? Ele jogou muito bem, por exemplo, contra Camarões, aqui em Brasília, e jogou muito bem contra o México, um jogo que o Brasil empatou de 0-0, mas o Neymar jogou demais, né? Obrigou o goleiro mexicano a fazer grandes defesas, né? Depois, contra a Colômbia, no último jogo que ele jogou, não jogou tão bem assim, se machucou, e com ele fora a gente sabe no que deu, né? O 7-1 e depois 3-0 contra a gente na disputa pelo 3º lugar. Na Copa da Rússia, ele chegou machucado, acho que jogou bem contra a Bélgica, criou muitas oportunidades de gol, né? Teve uma bola que foi defendida pelo Courtois lá no finalzinho do jogo, no ângulo, deu 2 passes para gol pro Felipe Coutinho e pro Renato Augusto, que eles perderam. Então ele teve bons momentos, mas não fez uma Copa no nível de Neymar. E nessa última Copa no Catar, também o Neymar não vinha jogando tão mal, mas não era brilhante até se machucar e depois só voltou contra a Coreia. Fez um jogo razoável, fez gol de pênalti e contra a Croácia foi muito bem marcado, mas fez um lance de gênio, né? O gol que ele fez na prorrogação contra a Croácia foi um gol de gênio, daquilo que se espera do Neymar. Uma pena que o Brasil acabou entregando aquele jogo, né? No empate, perdendo os pênaltis, porque se o Brasil ganha aquele jogo, eu tenho certeza que a moral do Neymar ia crescer muito durante a Copa do Mundo. Então, olha, é uma incógnita, o Dorival Júnior já disse que na hora que ele estiver jogando bem, vai convocá-lo. Eu acho que o Neymar tem uma chance boa de voltar a jogar bem, porque ele vai jogar num time que está super entrosado, né? O Al Hilal é um time bom, é um time que vai disputar o Mundial de Clubes no ano que vem, e será uma vitrine. Então eu fico na expectativa, com muita dúvida. Eu, sinceramente, não sei cravar se o Neymar vai voltar bem fisicamente, se ele vai conseguir jogar do mesmo jeito que ele jogava, ou se vai ter que modificar o seu jogo, ser um jogador mais cerebral e com menos arranque, né, com menos jogada individual.
né? Então, trocar o seu jogo, que também tem essa força na individualidade, no um contra um, por um jogo mais cerebral, mais pensador e tal. Não sei como é que vai ser, então vamos ter que aguardar. E por último, eu só queria dizer o quanto que eu deposito as minhas fichas no jogador Estevão, né? Porque o Estevão, para mim, ele está entrando no Palmeiras de forma mais decisiva do que o Endrick entrou no começo. O Endrick, ele deslanchou a partir daquele jogo com o Botafogo, né? Que o Palmeiras perdia por 3-0, acabou virando o jogo, e o Endrick foi o motor daquela virada, com 2 gols sensacionais, gritando, bota a bola em mim que eu vou decidir e tal, e decidiu. Então ele fez um final de brasileiro do ano passado em altíssimo nível, né, e manteve um nível bom durante esse ano. Mas o Estevão, em todo jogo, ele é o melhor em campo, né? Ele é decisivo, ele é veloz, ele dribla para os dois lados, ele finaliza muito bem, ele dá assistências, né? E está se mostrando um jogador altamente diferenciado, né? Eu acredito até que ele vai ter chance como titular no time do Dorival Júnior, nos jogos da eliminatória, que vão ter agora em setembro, né, dia 6 e dia 10. Vamos torcer, vamos acompanhar e vamos torcer para que o Estevão seja o diferencial que está faltando hoje na seleção brasileira. É isso por hoje. Eu queria comentar um pouco sobre esses 6 jogadores, né, que são altamente promissores, que despertam na gente uma esperança, né, de reforçar essa seleção brasileira, de jogarem bem na temporada toda, né? 5 deles na Europa e o Estevão, por enquanto, aqui no Brasil, ele que já está vendido para o Chelsea também, né? Assim como o Endrick foi vendido antes dos 18 anos para o Real Madrid, aconteceu o mesmo com o Estevão em relação ao Chelsea. Vamos torcer e vamos acompanhar a atuação desses 6 jogadores, além dos demais brasileiros. Obrigado a você pela companhia e até o nosso próximo vídeo.